Olá, saudamos-vos com a paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, a verdade presente. Jesus, falando acerca da verdade, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o meio de libertação. E esta libertação é efetivada através do Evangelho. É o Evangelho que nos liberta do pecado e nos faz correr para a salvação. Então, quando falamos da verdade presente, estamos exatamente a falar a mesma coisa do que o Evangelho para o tempo atual. Se tomarmos apenas em análise a palavra Evangelho, veremos que ela só aparece no Novo Testamento. Mas se buscarmos pelo seu significado, pelo seu contexto, veremos que o Evangelho está espalhado em toda a Bíblia. Em Romanos 1,16 nos encontramos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesta passagem nos é definido o Evangelho como poder de Deus. A palavra grega traduzida como Evangelho significa boas notícias em português. Então, as boas notícias de salvação é que é o Evangelho. E nestas boas notícias contém o poder de Deus para a salvação. Nisto nos faz perceber que onde nós encontramos um anúncio de boas novas de salvação por parte de um servo escolhido de Deus, por parte de seus profetas, estamos em face do Evangelho. E este Evangelho é a verdade. Isso nos faz perceber que o próprio Deus foi o primeiro evangelista, pois logo após a entrada do pecado no mundo, ele desceu e anunciou salvação ao casal do Éden através da mensagem profética que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. O Evangelho, como poder de Deus para a salvação, assumiu diferentes formas de pregação durante o tempo. E nestas diversas formas de pregação existem diferenças. Por isso, para que nós conheçamos a mensagem para o tempo atual, precisamos conhecer as diferenciações de tempo em tempo. Estudando a Bíblia cautelosamente, nós vamos ver que existe diferença nos meios que Deus utilizou para a salvação no tempo de Israel, dos meios que Deus utilizou para a salvação no tempo dos apóstolos. Vamos, nestes pequenos minutos, fazer uma abordagem de 3 formas de salvação e por que não constituem o Evangelho para o tempo atual. A primeira é o Evangelho no tempo de Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Gênesis 6, 13 a 14. Deus tensionava destruir o mundo pela maldade que nele havia. Mas antes disto, ele decidiu chamar alguém que não se contaminava com a maldade. E este era Noé, para anunciar durante 120 anos as boas novas de que, apesar de que Deus destruiria o mundo, ele constituiu um meio de salvação, a arca. E assim, segundo as Pedro 2,5, Noé foi constituído pregoeiro da justiça. E durante o tempo de que ele foi determinado, 120 anos, pregou a mensagem da seguinte forma: o mundo está cheio de pecados grosseiros e crimes horríveis. Dentro de 120 anos, Deus irá destruir todo ser vivente com as águas do dilúvio. Quem quiser ser salvo
entre na arca para que seja preservado da destruição. Esta passagem, esta mensagem, encontra-se na Bíblia. Mas, se eu sair pelas ruas pregando para todo mundo de que dentro de 120 anos Deus irá destruir o mundo atual com as águas, todos irão confirmar de que esta não é a verdade para o tempo atual. Apesar de constar na Bíblia, esta não é a verdade presente. Não é o meio de salvação para o povo que habita hoje na terra. Segundo caso é o tempo de Israel. Neste tempo, a salvação era através do sistema sacrificial, organizados num lugar chamado santuário. Para diversos pecados, havia diversas formas de sacrifícios, todos eles descritos do capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Levítico. Mas, de modo geral, todos esses sacrifícios incluíam o derramamento de sangue, onde aquele que cometeu um pecado pegava no seu animal, levava até a porta do santuário, impunha as mãos sobre este animal, confessava os seus pecados e este animal era morto em favor de si. Assim, este pecador estava livre de sua culpa. E da obediência a tais rituais dependia a salvação do povo de Israel. Hoje, se sairmos para pregarmos esta mensagem de que se você cometeu algum pecado, pegue no animal, leve até a porta do santuário para que ofereça sacrifício, com certeza não estaremos a pregar a mensagem que serve para a salvação no tempo atual. Embora seja uma verdade bíblica, todos nós concordaremos que também não é para o nosso tempo. Nós sabemos que a partir do Novo Testamento é nos mostrado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir da morte de Cristo, pregar o método de sacrifícios em favor do pecador como meio de salvação seria uma aberração bíblica, um insulto a Deus, pois constituiria uma negação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Consequentemente, esta não é a mensagem para o nosso tempo. O terceiro caso é o tempo dos apóstolos. Este tem sido o ponto mais controverso, então é necessário prestar bastante atenção. Começou-se nesse tempo a pregação da salvação por meio da crença em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para garantir salvação ao homem pecador. E a pregação consistia em levar os ouvintes a confessar com a boca e a crer com o coração em Jesus Cristo. Romanos 10, 19. Logo, a pessoa recebia o batismo. É esta a verdade presente? O meio para a salvação no tempo atual? A resposta seria sim, caso o Evangelho continuasse sendo tal qual foi no tempo dos apóstolos. Mas podemos notar que o Evangelho de hoje não é tal qual no tempo dos apóstolos. Jesus nos advertiu de que viriam falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos profetas e falsos cristos viriam em nome de Jesus também. E também pregariam: creia em Jesus Cristo e serás salvo. E assim, aquele que procura pela salvação, dependendo simplesmente da mensagem creia em Jesus Cristo e serás salvo, pode ser enganado e se perder. O outro caso é que não há harmonia entre o contexto de vida dos apóstolos e o contexto do tempo em que nós vivemos, a sociedade que eles viviam e a sociedade em que nós vivemos. Crer em Jesus no tempo apostólico era um ato de coragem, era um ato de bravura, porque
era um ato em contrariedade com a sociedade em que eles estavam inseridos. Por quê? Os judeus, conforme nos fala em 1 Coríntios 1, 20, 12 em diante, pediam sinais e os gregos buscavam por conhecimento. E o Evangelho trazia a pessoa de Jesus Cristo. O que é isso que os judeus pediam sinais? Os judeus pediam sinal por parte do Messias da manifestação do seu poder, destronando o imperador romano para que ele ocupasse o lugar mais alto do poder aqui na terra. Sendo que eles interpretavam que esse seria o papel do Messias na sua primeira vinda. Mas Jesus não satisfez aquilo que eles ansiavam. Logo, eles negaram que aquele fosse o Messias. Já os gregos, através das suas escolas, eles aprendiam que o homem precisava desenvolver, que através de adquirir conhecimentos, o homem se tornaria um ser superior e chegaria a se tornar um ser divino. E num tempo como este, pregar, creia em Jesus Cristo, para os judeus era um completo escândalo, pois quem morresse na cruz havia uma maldição evocada sobre ele. E para os gregos, para os gentios, era loucura dizer que através de um ser, de um homem indouto, que ainda mais morreu como criminoso, seria o meio do reerguimento do homem até a perfeição. E esta era a mensagem que era pregada: creia em Jesus Cristo. Além de mais, falar de cristianismo era falar de uma única igreja, e não de milhares de igrejas como nos dias de hoje. Atualmente, nós vamos ver que não é conforme foi no tempo dos apóstolos. Hoje, o cristianismo é uma religião popular. Quase todo mundo é cristão. Ou seja, o cristianismo é a maior religião do mundo. O cristianismo foi pervertido e virou moda, pois este número elevado de cristãos que existem não representam Cristo, são apenas cristãos de nome. Existem também igrejas aos milhares, cada uma pregando mensagens diferentes uma das outras, mas todas elas dizem crer em Cristo. Hoje, quando alguém prega, eu creio em Cristo, ou quando alguém diz, creia em Jesus Cristo e serás salvo, não carrega consigo o mesmo significado do tempo apostólico. Pois, por trás da pregação há o ensino, há doutrina, e existem diversas doutrinas, e muitas delas que desviam o crente da verdade. Por este motivo, existem também diversas igrejas pregando mensagens diferentes uma das outras, e diferente também da mensagem que constitui o Evangelho para hoje, ou a verdade presente. Como seria o Evangelho para este tempo? Ou ainda, o que é a verdade presente? Esta é a pergunta que mais nos interessa. Jesus, ao falar sobre os sinais que precederiam a sua segunda vinda, em Mateus 24, nos diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Aqui é apontado um evangelho específico, um evangelho exato, um evangelho único, e uma mensagem que agrega as pessoas numa mesma verdade e os torna aptos para o fim, para receberem Jesus em glória. Crendo que nós estamos vivendo nos últimos minutos da história da Terra,
este evangelho é o que deve ser pregado no tempo atual. Qual é este evangelho? Curiosamente, a descrição deste evangelho encontra-se no livro específico para o tempo do fim também, o livro de Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse 14, 6 a 12, para confirmarmos a existência deste evangelho. E vi outro anjo a voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora de seu juízo. E adorei aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 6 a 12. Nestas palavras, nós encontramos a verdade presente. A mensagem que prepara os homens para o fim, para a volta de Jesus Cristo. Por que tal afirmação? Perguntaria a você. Porque em toda a Bíblia nós encontramos a última menção da palavra evangelho exatamente nestes versos que nós terminamos de ler. E sendo que Apocalipse é o livro para o nosso tempo, e a última menção da palavra evangelho nós encontramos nestes versos, nós podemos já logo concluir de que este é o evangelho para o nosso tempo. Por outro lado, nos versos seguintes, Apocalipse 14 até 20, nos fala da ceifa ou da colheita, que será feita pelos anjos. E se nós buscarmos na nossa Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 39, nós vamos ver Jesus nos falando de que a colheita, ou a ceifa, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. E os anjos é que vão separar o trigo do joio. Então, nos fala exatamente do fim do mundo. Após a pregação deste evangelho, segue-se a colheita, ou fim do mundo. Ligando com as palavras de Jesus Cristo, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não vamos aqui entrar em todos os detalhes da pregação destes três anjos, pois nos faltaria tempo para tal. Em ocasiões oportunas, falaremos mais detalhadamente de cada mensagem. Olhemos para as características do povo preparado pela pregação deste evangelho, para podermos entender o que este evangelho traz na sua pregação. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Vamos analisar 4 pontos deste texto: a paciência, a santidade, a guarda dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São pacientes. Conforme já enfatizamos, o cristianismo está na sua maior parte pervertido. Que viver uma vida cristã, tal qual é em Cristo Jesus, não é nada fácil nos últimos tempos.
E a própria Bíblia nos afirma que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição, passará por tribulação. E a tribulação produz paciência. As situações adversas que são levados a passar por crerem numa mensagem diferente das várias mensagens pregadas no mundo afora, os torna pacientes. São santos. Santidade significa separação. Eles são santos porque o Senhor os santifica. Indica que eles são um grupo separado da maioria. O que é santidade? Santidade é separação. Este grupo se separa, se distingue daqueles que são cristãos apenas nominais, apenas de nome. Atendem o convite do Senhor para se tornarem um povo especial, zeloso de boas obras. Representam o caráter de Cristo em suas vidas, buscando constantemente andar conforme Cristo andou. São guardadores dos mandamentos de Deus. Jesus diz no Evangelho de João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os filhos que amam ao Pai Celestial são obedientes aos seus mandamentos. Por este motivo é que este povo obedece aos mandamentos de Deus. Em toda a Bíblia não há lugar mais enfático para os mandamentos de Deus do que em Êxodo 20, 3 até 17. Pois ali o próprio Deus proporciona aos homens a sua lei de forma escrita pela primeira vez, escrevendo mandamento por mandamento com o seu próprio dedo. E esta não é a lei de Moisés, mas sim lei de Deus. Nesta lei inclui a santificação do sábado. E esta é uma das características do Evangelho para o tempo atual. Sabendo que Deus não muda, esta lei escrita por Ele nunca foi e nunca será alterada em nenhum ponto. Por último, nós temos a fé em Jesus. Este sendo o último ponto, não é o menos relevante, pois paciência, santidade, guarda dos mandamentos é tudo fruto da fé em Jesus Cristo. Sem esse último atributo, tudo o que nós falamos anteriormente se tornaria inútil. Estes frutos devem ser vistos na vida desse povo que professa crer no Evangelho para este tempo. Os mandamentos em si não trazem salvação, mas mantêm salvo, ou seja, separado do mundo. Mantém santo. O Evangelho, os mandamentos são instrumentos de santificação. Quanto à salvação, este povo traz consigo a fé em Jesus. A fé no ato de Jesus tornar-se o portador de pecados do crente, para que pudesse tornar-se o Salvador que perdoa pecados. A fé na capacidade de que Cristo pode salvar ampla, completa e totalmente qualquer pecador que se achega a Ele. Concluímos que a tríplice mensagem angélica é a verdade presente. E, consequentemente, a última mensagem de Deus para este mundo pecador. Esta mensagem convida a todos a ter as características anteriormente descritas, sendo paciente nas tribulações, se separando do cristianismo sem santidade, cristianismo vulgar, para se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo, guardando os mandamentos como filhos que amam ao Pai Celestial e, acima de tudo, confiando em Jesus Cristo como única garantia de salvação para o pecador. Esta
é a última mensagem que deve ser dada ao mundo. Esta é a última palavra de advertência de um Deus de amor que pretende salvar o pecador. Se tu quiseres ser salvo, deves atentamente cumprir o que é requerido aqui. Se tu quiseres ser salvo, viva a verdade presente. Que a paz de Deus esteja com todos nós.